Oi, gente, vamos começar hoje esse vídeo de maquiando uma pele madura. Vamos fazer na gravação porque eu acho que fica mais bem explicadinho. Então a gente vai começar com a preparação de pele. Eu uso os produtos da minha linha de cosméticos naturais. Esse produto é a base de óleos vegetais, principalmente óleo de coco. E aí eu faço toda a parte de limpeza de pele, tá? Esse batom foi um pouquinho mais difícil de tirar. Ô, batomzinho difícil! Mas deu certo. A gente tem que ir com bastante calma em pele madura, para não agredir a pele. Vai devagar, vai com calma, vai tirando tudo direitinho. O ideal do produto à base de óleo, principalmente em pele madura, é que ele reduz o esforço. Então você não fica esfregando, porque é uma pele muito sensível. Aqui eu vou aumentar a velocidade do vídeo, porque eu tô só tirando a máscara de cílios. E em pele madura, principalmente nessa área dos olhos, tem que tomar bastante cuidado e com bastante calma. Pronto, a parte de limpeza é feita, vamos para a hidratação. Fiz essa primeira parte da hidratação com água termal. Eu faço sempre bastante hidratação na pele madura. Essa primeira parte foi com água termal. Agora que a água termal secou, eu vou passar o sérum. Esse sérum também é da minha linha, é a base de rosa mosqueta, óleo de rosa mosqueta. Eu concentro bem nessa área da região das olheiras e deixo a pele bem hidratada. Se fosse na automaquiagem, eu faria isso com as mãos, porque eu acho que é mais fácil de penetrar na pele. Mas, nesse caso, como tô maquiando outra pessoa, eu prefiro fazer com um pincel, tá? Agora que eu fiz a preparação de pele, eu vou começar fazendo a correção com Kryolan. Eu usei o Dermacolor D0, aí nessa região, e depois eu venho com um cor de pele. Esse daí é bem clarinho mesmo, bem branco mesmo, porque eu gosto de deixar bem mais clara essa região. Principalmente porque ela tem o olho mais fundo, tem um olhar mais fundo, então eu gosto de fazer esse tipo de marcação aí. E depois eu esfumo tudo para não ficar com nenhum tipo de marcação por baixo da base e também não pesar. Eu sei que no geral não indicam fazer muito pele madura com Kryolan, porque as pessoas acham que vai ficar muito pesado, mas depende muito da ferramenta que você usa. Como eu tô usando esse pincelzinho aí e vou vindo, e ela não tá diluída, tá? Ela tá purinha mesmo. Então eu vou usando a D4, vou fazendo, espalhando em movimentos bem circulares, espalhando bem numa pele bem hidratada, então não vai ficar pesada, mesmo sendo pele madura e mesmo sendo os corretivos da Dermacolor. Depois de aplicar com o pincel pequenininho, eu venho com esse pincel kabuki, dando leve batidinhas para fazer o acabamento e a pele ficar ainda mais leve. Aqui eu continuo com o D4 da Kryolan e vou passando em toda essa área da olheira sem arrastar, porque eu não quero tirar aquela primeira marcação que a gente fez com o D0, que era bem mais clarinha para iluminar essa região. Lembrando que se ela tivesse bolsas aí embaixo da área dos olhos, eu não faria essa iluminação com corretivo mais claro, tá? Porque tudo que a gente clareia
fique em evidência. Então, se ela já tivesse bolsinhas, o ideal era não fazer essa iluminação. Aqui eu já vou começar a selar. Eu normalmente usaria o pó da Criolão P5, mas eu decidi usar o pó da Dridi, um pozinho solto no tom rosado, que eu queria testar. E eu acabei amando o efeito desse pó. Ele é realmente bem fininho, eu gostei bastante para pele madura. Depois de selar o pó, eu vim fazendo esse delineado. Perceba que eu levanto um pouquinho a pelinha. Por quê? Porque senão, quando você termina de fazer o delineado, você percebe que tem uns espacinhos que não foram preenchidos. Então, eu prefiro sempre levantar essa pelezinha e fazer em todos os vincos para ficar bem bonitinho. Depois do delineador eu vou passar para sombras. Eu escolhi uns tons de marrom bem mais clarinhos e a ideia aqui é deixar a maquiagem bem suave, nada de pesar a mão. Então eu usei esse clarinho com pincel de cerda natural e fui deixando, devolvendo a profundidade desse olho, que a nossa ideia não era fazer um olho tirando as características, é manter as características e deixar ele mesmo na profundidade. Agora que eu terminei a sombra na parte de cima, eu vou fazer o acabamento na parte de baixo dos olhos. Esse acabamento ajuda a deixar o olhar mais desperto, mais aberto, e eu gosto bastante desse tipo de acabamento. Eu usei o mesmo marronzinho que eu usei como sombra na parte de cima. Nessa hora aí, a minha ideia era esfumar o delineador depois que ele já tinha secado. Eu comprei esse delineador da Inglow agora, Inglot, não sei como é que fala. E eu fiquei um pouco cética se ele poderia ser esfumado depois que ele já estava seco. E para minha surpresa, sim, ele esfuma depois de seco e fica lindo. Vou começar agora a corrigir as sobrancelhas. Eu tento fazer o mais levinho possível. Eu estou usando uma pastinha de sobrancelhas da NYX. Eu vou fazendo o mais suave possível, colocando todos os traços dessa sobrancelha para cima, porque a gente quer deixar esses traços que tragam mais jovialidade, que não pesem no visual. Então eu faço esse ponto alto da sobrancelha, de um lado e do outro, depois eu venho penteando a sobrancelha para cima. Na maquiagem de hoje a gente não vai usar cílio postiço, ela preferiu usar só a máscara de cílios, então a gente vai caprichar ali na máscara de cílios. Lembrando que é bom a gente segurar a pelinha e colocar a máscara de cílio bem passadinha na base dos cílios, rodando, girando o aplicador, para entregar bastante produto. Agora bora para a parte de contorno. Eu escolhi esse quartetinho aí de contorno da Fran Elk. Eu uso os pincéis de cerdas naturais para facilitar bastante o meu processo. Como a pele já está selada, fica mais fácil trabalhar com pó. Normalmente em pele madura eu escolho fazer em creme, mas dessa vez a gente fez em pó mesmo.
que eu resolvi que eu queria matificar um pouquinho mais essa região do queixo e também projetar. Então eu vou deixar esse pozinho secando aí um pouquinho para fazer a técnica baking. Também nos cantos do nariz e vou deixar esse pozinho aí. Enquanto o pozinho tá ali assando, fazendo a técnica baking, eu vou fazer a parte de contorno de nariz. Dá para observar que eu começo o contorno pela parte de baixo, porque eu não quero deixar o nariz alongado, e vou subindo rente ao nariz. O tom que eu usei foi o mesmo tom do contorno das bochechas, e vou subindo. Se você prestar atenção, tem um ladinho do nariz dela que é um pouquinho torto, e eu não quero acentuar isso. Então, o que eu faço? Eu faço de um lado um estilo de contorno de nariz, e do outro lado, para não acentuar essa partezinha que tem um pouquinho de desvio, eu faço só até um ponto e não faço totalmente, e nem faço também aquelas duas linhas retas que parecem um narizinho de ET. Então eu vou fazendo aí aos poucos, você vai perceber que eu não fiz dos dois lados da mesma forma, exatamente por esse motivo. Eu acho que no vídeo não ficou tão visível o desvio, mas visualmente no ao vivo dá pra ver bem. Agora eu vou para a parte do blush. Eu vou passar um blush rosa bem clarinho com o efeito perolado, porque eu quero que ele fique um pouquinho mais luminoso para essa parte ser projetada, porque tudo que está iluminado é projetado. E para dar também uma impressão de bochechas mais cheinhas. Então eu coloco o blush em toda essa região. Esse blush tem um pouquinho de brilho, como eu já falei. E também usei o pincel de cerdas naturais. Depois dessa parte do blush, fui eu escolher um batom. Comecei com esse batonzinho aí mais no tom rosado. E depois eu mudei de ideia e fui para um tom um pouquinho mais avermelhado, porque eu gostei mais por conta do tom de pele dela. Agora nós terminamos o batom e essa maquiagem está finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado e segue as fotos do resultado final. Um beijo e até a próxima!